Hoje estou na Bear 650 da Royal Enfield. Moto atualmente nomeada em homenagem à corrida Big Bear nos desertos da Califórnia. Infelizmente, não posso dizer como é pilotar essa moto na Califórnia, mas posso contar como é aqui no verdejante Buckinghamshire. Se você se interessa pela Bear 650 da Royal Enfield, continue acompanhando. Olá pessoal, aqui é o The Missenden Flyer. Espero que estejam bem. Bem-vindos de volta a Great Middlesden para mais uma avaliação de moto. E é isso aí, estou na 650, ou melhor, na Bear 650 da Royal Enfield, como eu disse na introdução. Cheguei meio tarde nessa, a moto já está no mercado faz tempo. Por algum motivo, eu não consegui andar nela por muito tempo, mas é isso aí. É uma moto com estilo meio scrambler e baseada, em grande parte, na super bem-sucedida Interceptor 650 da Royal Enfield. Uma moto que eu conheço muito bem, porque tenho uma desde 2019. Acho que estou em ótima posição para falar sobre essa moto e comparar a Bear com a Interceptor. Agora, comprei minha Interceptor especificamente com a ideia de customizá-la e transformá-la em uma Scrambler. Exatamente o tipo de moto que essa aqui é. Então, a questão para este vídeo e que vou considerar é: se essa moto existisse em 2019, eu teria comprado ela em vez da Interceptor? Vamos descobrir neste vídeo. Antes de falar sobre como ela anda, vamos ver essa máquina, certo, Bichuí? Ok, aqui está uma moto de aparência incrível, na minha opinião. Esse é exatamente o tipo de moto que gosto, estilo Scrambler, que sempre apreciei. Sempre gostei de motos que realmente parecem motocicletas. Sabe, tanque de combustível, duas rodas, banco, esse tipo de moto. Aquelas que uma criança desenharia, ou pelo menos eu desenharia quando era criança. Vamos dar uma olhada de perto, da frente para trás, em alguns dos recursos desta moto e em algumas das diferenças entre ela e a Interceptor, que eu conheço tão bem. Primeiro de tudo, temos esse paralama enorme aqui, que eu sei que muita gente vai gostar de ver. Ele tem esse extensor grande aqui, então realmente vai ajudar a manter um pouco da lama e sujeira longe do retificador e do radiador de óleo. Tem apenas um disco na dianteira. Também temos essas capas da suspensão aqui no paralama. Agora, ao contrário da Interceptor, ela possui iluminação totalmente em LED, dando um visual moderno. Não tenho certeza sobre essas peças, elas parecem um pouco volumosas, mas funcionam bem. Não sei se gosto do visual delas ou não, mas como eu disse, funcionam. Ok, a pintura está linda, adoro esse emblema também. Ela vem em 4 esquemas de pintura, todos absolutamente lindos. A principal diferença para a Interceptor é a posição do escapamento. Aqui há apenas um escapamento, enquanto a Interceptor tem 2, o que é legal porque nela você quase ouve em estéreo. O estouro dos canos de cada lado não ocorre aqui, pois só há um cano, mas o visual fica legal. Do jeito que eles fizeram, acho que tiveram que fazer isso para estar de acordo com as regulamentações europeias, porque o escapamento fica embaixo, tem uma espécie de caixa coletora grande ali embaixo. Para fazer toda essa parafernália que você precisa para passar pelas regulamentações hoje em dia. De novo, você não tem isso na Interceptor, mas fora isso, é um escapamento com visual bem bonito. Não é tão alta quanto o esperado para uma Scrambler, mas contudo escurecido e essa grade ganhou um visual Scrambler. Que falando em escurecido, você tem um motor escurecido ou em grande parte escurecido, o que eu gosto. E agora ele tem esse acabamento meio áspero aqui, que parece bem resistente, então isso é muito bom. Tem uma placa de número aqui, como do outro lado. Não sei se gosto, mas combina com a vibe Scrambler. Amortecedores duplos grandes na traseira e pneus que parecem cravudos, mas são mais para a estrada. Talvez eu os troque. Esses pneus são da empresa Nylor X, então não sei se confio muito. Pareceram ok nesse passeio, mas talvez eu escolha um modelo mais tradicional. O banco aqui parece bonito, parece de couro, mas não tem o toque de couro. Eles fizeram um trabalho inteligente para disfarçar, mas ele parece bonito e, sabe, é bem confortável. De novo a traseira, não tenho certeza das setas, mas gosto da luz com visual retrô. E sim, moto bonita. Tem um braço de reforço aqui atravessando o guidão também para manter o clima de Scrambler. Um painel único. Vamos falar sobre isso em um minuto. E sim, no geral, acho que eles mandaram muito bem com isso. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar dos garfos dourados, de alguns esquemas de cores, você não precisa ter garfos dourados, mas é isso aí, essa é a Royal Enfield. Bem, vejo que o nome completo é Interceptor Bear 650. Acho que está simplesmente sensacional. Me diga nos comentários abaixo o que você acha. Ok,
do que. Bem-vindo de volta à Bear 650. Então, uma moto que é exatamente o meu estilo, tenho que dizer. Gosto de motos sem excesso de potência e tecnologia que permitem curtir só o prazer de pilotar. E essa moto é exatamente desse jeito. Então vamos começar falando sobre como ela é do ponto de vista do conforto. Primeiro, quando penso em conforto, considero a posição e o assento. A posição me lembra muito a da minha Interceptor. Estou sentado ereto como em uma poltrona. O lugar é muito confortável, com guidões largos e sem inclinar para frente, não há peso nos pulsos. Dá para pilotar o dia todo. O assento também é confortável. Na verdade, parece mais confortável que o banco original da minha Interceptor. Acho que você poderia pilotar isso o dia inteiro e ficaria absolutamente tranquilo. Então, não há problemas em relação ao conforto na Bear. É gostoso estar nela. Você não tem proteção contra o vento, mas ele não é turbulento, é agradável e suave. Tudo certo nesse aspecto. Se você quiser tirar um pouco do vento do seu rosto, eles vendem um para-brisa como acessório que você pode colocar ali também. Eu, pessoalmente, prefiro o visual sem o para-brisa, então eu nem me daria ao trabalho. Então é isso, em termos de conforto, está aprovado. Próximo, o que você está olhando? Bem, é aqui que essa moto muda bastante em relação à Interceptor. Para começar, a mudança mais óbvia é que agora você tem esse mostrador único no meio, é uma grande tela TFT. Não são os dois mostradores analógicos da Interceptor que você tinha, e pelo que sei, ainda tem. Isso pode incomodar alguns, e normalmente também me incomodaria, pois prefiro mostradores analógicos reais. Em uma moto de estilo retrô, bem, essa moto no geral parece um pouco mais moderna, eu diria, do que a Interceptor de qualquer forma, por vários motivos, que vamos abordar na análise. Mas, se for para colocar uma tela TFT em uma moto, entendo por que os fabricantes fazem isso. Custo e flexibilidade, por exemplo, assim se faz uma TFT Triumph. Fique atento. Eles colocaram isso no carcaça redonda, mantendo o visual de painel analógico. Eles representaram as informações de forma analógica. Você ainda tem um ponteiro percorrendo o mostrador. Aliás, você pode mudar se quiser só digital. Existem vários modos de exibição que você pode alternar. E de qualquer forma, eu acho que isso ficou lindo. Se você vai fazer um mostrador TFT, faça desse jeito. Olha, é claro, parece sofisticado. Não parece barato de jeito nenhum. Acho que a Royal Enfield acertou em cheio nisso. Eu deixei assim, com o fundo preto ativado, ele vem por padrão com o fundo claro. Eu só gosto do fundo escuro. Então isso é realmente legal. Você tem um pequeno joystick adicional aqui embaixo, que te permite alternar entre os vários odômetros parciais e outras informações na parte inferior da tela. E tudo isso funciona de forma bastante intuitiva. Então sim, muitos desses comandos rotativos são, bem, vou chamar de comandos mais modernos da Royal Enfield, pois são um pouco diferentes, novamente, do Interceptor original. Você tem essas partes brilhantes e o que parecem interruptores de baquelite, que acho que funcionam muito bem. Eles têm um toque agradável e são diferentes de outras motos, por isso gosto muito deles. Mais um ponto para os comandos. Esta é minha estrada esburacada favorita para testar suspensão e, como dá para notar pela minha voz, ela é realmente bem irregular. Isso é uma das coisas em que você percebe que a moto foi construída pensando no custo. Nós estamos. Vamos falar sobre o preço quando analisarmos as especificações em 1 minuto. Mas sim, a suspensão é um pouco simples. Você percebe que ela fica um pouco saltitante em terrenos irregulares ou quando força mais a moto. Uma possível melhoria seria trocar os amortecedores traseiros desta moto. Isso é algo que eu realmente fiz na minha Interceptor e transformou a dirigibilidade. Então esse é um ponto que não é tão bom assim. O câmbio é excelente e o motor soa bem. Esse escapamento simples, ele soa muito bem, né? Vamos acelerar um pouco aqui de novo. É aqui que eu percebo, nessa estrada um pouco mais sinuosa e irregular, que a traseira está um pouco fora da sua zona de conforto.
Mas, tirando isso, está tudo bem. E é aqui que esse tipo de motor realmente se destaca. Eles não são superpotentes, mas você pode se divertir com eles. Você não precisa ficar olhando para o velocímetro o tempo todo para garantir que não está passando dos limites. Com uma rápida olhada, vejo que estou a 58 milhas por hora, dentro do limite de 60 milhas por hora desta estrada. E, acredite, você não ia querer ir mais rápido que isso. Estou com um sorriso enorme, essa moto é muito legal. O som também é bom quando você reduz as marchas, muito legal. Vamos acelerar e ver quando atingimos o limitador. 7.000 RPM na primeira, o limitador entra e de novo 7,5 na segunda. Mas ela ganha velocidade muito bem e vai numa boa. Então você não vai esperar bater nenhum recorde de velocidade numa moto com esse tipo de potência. Mas tem potência de sobra para a estrada aqui, tem potência de sobra até mesmo se você for pegar uma rodovia ou se for viajar também. Mas não é uma moto de pista. Vamos colocar dessa forma. Vamos falar desses números? Vamos às especificações. Certo, vamos falar das especificações então, beleza? Eu anotei tudo aqui, então espero não cometer nenhum erro bobo como normalmente faço. Tudo bem, vamos começar então pelo motor. Este é o motor bicilíndrico paralelo de 648 cc, que já vimos em modelos como a Interceptor antes. Ele entrega 47,4 cavalos de potência e 56,5 Nm de torque. Não vence corridas, mas é ótimo para o dia a dia. Freios na dianteira, espero que você consiga ver aí. As pinças bi-brakes, uma pinça de 2 pistões em um disco simples, e esse é um disco simples de 320 mm na dianteira. Na traseira, disco de 270 mm com pinça bi-brake de pistão simples, suspensão dianteira. Graças às bengalas invertidas de 43 mm não ajustáveis e ao tradicional conjunto traseiro de 2 amortecedores. Novamente não é ajustável. O assento da moto tem 830 mm de altura, parece alto, mas com 1,73 metros consigo apoiar os pés totalmente no chão. A capacidade do tanque da moto é de 13,7 litros. Agora, quando se trata do peso da moto, o site na verdade não informa qual é o peso. Ele diz o peso bruto, que eu acho que significa o peso total, o peso completo, 400 quilos. Isso inclui o piloto e o passageiro também. Não sei o peso exato da moto, mas acredito que seja cerca de 230 quilos, ela parece bem pesada. Na eletrônica, destaque para o display incrível, sobre o qual falaremos mais durante o passeio. Ela tem, como eu disse, luzes de LED em toda a volta e basicamente é isso. Claro, tem freios ABS, mas não possui modos de pilotagem nem nada desse tipo. Na verdade, não precisa disso em uma moto como essa. O preço da Bear é 6.749 libras, o que eu acho uma verdadeira pechincha, especialmente quando você compara, por exemplo, com a Triumph Bonneville T100, que custa, se não me engano, 9.500 libras, e a Kawasaki Z650RS, outra moto que eu conheço bem porque minha esposa tem uma. Essa custa 7.799 libras, então realmente um bom preço na Bear. Embora eu diria que essas outras duas motos talvez sejam motocicletas melhores, mas realmente não dá para discutir com o preço dessa aqui. Outras coisas que você precisa saber é que ela vem em várias cores legais. Minha favorita é a amarela, que se chama Wild Honey. Você também pode comprar um para-brisa opcional e alguns alforjes macios para a moto. Beleza, chega de especificações. Vamos seguir o passeio e ver como ela se sai. Mas nessas estradinhas secundárias, a moto é absolutamente maravilhosa. Esse é o tipo de pilotagem que eu adoro fazer. E é o tipo de pilotagem onde esse tipo de moto realmente se destaca. É envolvente, tem um pouco de rusticidade, um pouco de aspereza, ou se preferir, você pode chamar de personalidade. E sim, como eu disse antes, estou com um sorriso no rosto. Você não pode ver, é claro, mas é muito gostoso estar nela. Certo, freando nessa curva. Os freios não são fantásticos, preciso repetir isso. Talvez seja um pouco vítima de ter sido construída para um preço e só ter aquele disco dianteiro único. Os freios são adequados, mas não fantásticos, sem dúvida. Porém, não é uma moto esportiva, não se espera tanta sensibilidade deles. Eles são perfeitamente adequados. Como eu disse, deixe-me só fazer essa curva, conferir se não tem ninguém atrás de mim, testar o freio traseiro. É um pouco estranho, na verdade. O freio traseiro parece que está um pouco para dentro, mas funciona bem.
Engraçado, a moto não parece tão larga entre as minhas pernas quanto a minha Interceptor. Não sei porquê, já que o motor é exatamente o mesmo. Talvez seja coisa da minha cabeça, mas essa não parece tão larga. Mas ela não parece absurdamente pesada enquanto você pilota, mesmo sendo uma moto pesada. Como a maioria das motos, depois que você está em movimento, ela fica ótima. Não muda de direção particularmente rápido. Acho que provavelmente ela tem um ângulo de caster bem aberto. O que significa que você precisa meio que forçar um pouco nas curvas, mas nada de forma extrema. Acho que eles acertaram bem o equilíbrio de peso nisso aqui. Perfeito para essas estradinhas secundárias. Certo, mencionei o peso da moto. Vamos dar um pulo no estacionamento da estação e ver como ela se sai ao manobrar. Beleza, com o sol aparecendo, vamos entrar no estacionamento da estação de Great Missenden para eu fazer meu teste de carregar a moto. Essa é a parte da avaliação em que eu basicamente simulo como é conviver com a garagem, conviver com a moto na sua garagem, sabe? Movendo ela na sua entrada, esse tipo de coisa. Como é o raio de giro? Ela parece pesada? Tirar ela do descanso, esse tipo de coisa. Aliás, essa moto vem apenas com descanso lateral. Notei que a Interceptor vinha com descanso central de série, mas esta não tem, o que pode ser relevante para você. Enfim, é bem fácil achar o neutro enquanto estou sentado aqui. Olha, posso te mostrar. Pés totalmente no chão, sem problema nenhum. O descanso lateral tem uma ponta grande, então é fácil de baixar, e a moto inclina bastante. Mas aí está ela, resplandecente. Beleza, vamos fazer como sempre, colocar ela no outro espaço e ver, então, levantando ela. Realmente parece bem pesada porque ela inclinou bastante e é uma moto bem pesada. Precisa fazer um pouco de força aqui. Agora, guidão totalmente virado. Pronto. Vamos ver o raio de giro. Na verdade, é um pouco melhor do que eu esperava. Achei que seria maior. Foi do meio de um ponto até quase o meio do outro, mas ficou próximo da borda. Fui um pouco além do que costumo, mas não é um raio de giro ruim, é até bem bom. Na verdade, não é tão difícil de manobrar quanto eu temia. Dá trabalho tirar do descanso lateral porque ela inclina bastante. É um descanso lateral grande, mas não é tão ruim. Vou colocar isso na categoria intermediária para manobrar e conviver com ela. Ao sair do estacionamento, vamos controlar em baixa velocidade para ver o comportamento dela. Em termos de equilíbrio, estamos aqui. Olha, estou em primeira marcha a 3, agora 2 milhas por hora. E sim, não há dificuldade em mantê-la em pé. Na verdade, ela parece bem equilibrada. Se você estiver filtrando no trânsito ou algo assim, vai ser absolutamente tranquilo. Vamos acelerar e passar para a segunda marcha. Aqui estamos passando por isso em uma velocidade bem baixa, tipo andando devagar, 10 milhas por hora sem trancos. Nada disso. A alimentação de combustível está ótima. Acertaram nessas motos com injeção eletrônica, né? Sem problemas, controle em baixa velocidade, muito bom. Certo? E os retrovisores? Bem, esses são os clássicos retrovisores da Royal Enfield. Novamente, exatamente os mesmos da Interceptor. Eles parecem meio estranhos, mas combinam com o estilo e funcionam perfeitamente. Não há vibração na parte de trás. Então, nenhum problema aí. Eu talvez ficasse tentado a colocar retrovisores de ponta de guidão ou algo assim. Mas eles funcionam perfeitamente. A embreagem é bem dura, não é absurdamente dura. Não estamos falando, sabe, daquele tipo de dureza que você percebe, como numa Harley Davidson, mas também não é nem de perto tão leve quanto, por exemplo, uma Triumph, que tem uma embreagem bem leve. Tudo está tranquilo, agradável e mecânico. Mencionei antes que a moto parece mais moderna que a Interceptor. Afinal, ela é cerca de 6 anos mais nova que a minha Interceptor. Ela teve cerca de 6 anos de desenvolvimento, ou 5 no papel, creio eu.
Então eu não sei o que eles fizeram, se é que fizeram algo no motor, mas ela realmente parece um pouco mais suave do que a minha. Pode ser só uma questão de idade, e o fato de que essa aqui mal foi rodada. O display TFT, por exemplo, deixa ela mais moderna e, na minha opinião, acertaram em cheio. Coisas como a iluminação em LED. Mesmo esses comandos, embora eu tenha dito que eram do tipo backlight, coisa antiga, eles têm uma sensação tátil melhor do que os comandos originais e passam uma sensação de mais qualidade. Até as manoplas parecem melhores, são mais largas no meio, têm estilo retrô e são confortáveis na mão. Eu até gosto bastante do reservatório de fluido de freio aqui, pelo menos não é daqueles de plástico. Agora, tem muita coisa para gostar nisso aqui. Quero dizer, obviamente eu sou fã. Sou fã da Royal Enfield e da Interceptor, tanto que fiquei 6 anos com uma. Então é claro que vou gostar desta. Pode parecer tendencioso, mas por isso mesmo quis pilotá-la. Não tem realmente nada de que eu não goste nela. É mais ou menos como eu esperava. Acho que o que eu diria é que, sendo uma moto no estilo Scrambler, ela é basicamente um exercício de estilo. Eu não acho que você realmente iria querer levar essa moto para fora da estrada, porque ela é simplesmente pesada demais para isso. Acho que você até poderia levá-la para fora da estrada, mas não é meu caso, e os pneus, apesar da aparência, são de estrada. Você não percebe nada desse aspecto cravado aqui na estrada. Eles parecem absolutamente normais. Não sei como seriam no molhado, mas não percebo vibração ou barulho dos pneus cravados. E eles têm aparência boa. O que soa bem. Acho que se eu comprasse um desses, não teria nada que eu mudaria nele. Talvez eu adicionasse as bolsas opcionais na traseira, só para te dar uma desculpa para viajar com ela. E é isso. Bem, outra coisa. Enquanto eu estava falando do painel, o painel aqui é muito bom. Ainda não descobri como fazer, mas tem o manual da moto e é possível. Já vem com o Tripper embutido. O sistema de navegação oferece acesso ao Google Maps direto no painel e pelos vídeos parece incrível. Ou seja, a navegação já vem embutida ali. Se você precisar, é só conectar ao seu celular no bolso e pronto, já pode sair andando. Então é isso, pelo preço, por menos de 7 mil, você tem muita moto aqui. Bom trabalho! Royal Enfield agora, eu disse no começo do vídeo, se essa moto tivesse sido lançada na época em que comprei minha Interceptor, talvez eu tivesse comprado essa em vez da Interceptor, ou será que eu teria comprado essa em vez da Interceptor? E a resposta para isso, como você provavelmente já percebeu, é um sonoro sim. E na verdade, se eu estivesse procurando agora e estivesse pensando em comprar uma Interceptor e estivesse em dúvida entre a Interceptor e a Bear, com certeza eu ficaria com a Bear. Eu simplesmente prefiro o estilo dela. Esse tipo de moto é exatamente o que eu gosto. Eu comprei minha Interceptor, como disse no começo do vídeo, para customizar. Acho que foi cerca de 6.500 quando comprei. Não, provavelmente 5.500 quando comprei. Gastei mais uma vez muito na moto. Para customizar em estilo Scrambler, você pode comprar esta por menos de 7, que já vem pronta nesse estilo. Ok, não é única como a minha, mas é bem construída, bem montada, tem a aparência certa, o som certo, anda bem. Tem muito o que gostar da Bear. E sim, eu meio que queria que ela existisse lá em 2019, com certeza eu teria comprado uma dessas. Sim, super aprovado, então parabéns à Royal Enfield pela Bear. Eles realmente evoluíram, não foi? A Royal Enfield nos últimos anos, quando penso na primeira Enfield que pilotei, a antiga Classic 500 ou Bullet 500, lembro que era bem ruim. Agora estão no mesmo nível das Triumphs e outras motos maravilhosas de pilotar, muito boas, não é? Se você estiver interessado, depois dos créditos finais, eu vou fazer um dos meus pequenos segmentos de moda. Muitas pessoas perguntam sobre minha jaqueta. Vou falar sobre ela após os créditos, para quem se interessar.
É isso por enquanto. Obrigado por assistir. Se é novo no canal, inscreva-se. Será ótimo ter você aqui na próxima vez. Certo, até lá, este foi o Missenden Flyer. Até mais! Beleza, obrigado por ficar até o final do vídeo. Eu disse que ia contar tudo sobre essa jaqueta que estou usando, porque as pessoas sempre me perguntam nos vídeos, que jaqueta é essa que você está usando? Assim eu não preciso responder todos esses comentários. Essa é uma jaqueta nova que comprei para esta temporada, da Halverssons. Anotei alguns detalhes para não esquecer. É a jaqueta têxtil Halverssons Dalen. Isso se escreve D-A-L-E-N. Ela tem uma construção laminada de 3 camadas, o que significa que é a prova de vento e a prova d'água. Em outras palavras, é parecida com aquelas jaquetas sofisticadas Gore-Tex Pro que você encontra por aí. A impermeabilidade já está incorporada na jaqueta. Você não precisa de camadas impermeáveis separadas para colocar ou tirar. Ela já é realmente impermeável do jeito que está, graças às 3 camadas. Ela também tem um forro adicional para aquecimento e tem um zíper duplo aqui. Não quero atrapalhar meu microfone, mas por dentro tenho uma camada quente que posso colocar ou tirar com o zíper, dependendo da temperatura ambiente. Ela também tem protetores de ombro e cotovelo de nível 2. Ela tem classificação AA, que é o segundo nível dessa classificação. Então esse é um padrão de turismo, que é o que você esperaria de uma jaqueta como essa. Ela tem ótimos bolsos, eu acho que ela é bonita. E algo que eu realmente gosto nela é a ventilação. Deixa eu te mostrar. Quero tomar cuidado para não atrapalhar o microfone, mas veja esses zíperes grandes. Se abrir, tem outro ali. É igual desse lado, mas você vê aqui embaixo, tem toda essa tela. Tem um botão de pressão e uma alça lá dentro, mas não consigo usar com uma mão só. Você pode prender junto, assim enquanto você estiver andando no verão, vai ter muito fluxo de ar passando por ali, e também as grandes aberturas atrás. Então você consegue muito fluxo de ar passando por aqui. Realmente funciona bem como uma jaqueta para todas as estações. Enfim, se você estiver interessado no preço, é 149 libras e 99, o que é bastante dinheiro. Mas quando você compara com os preços de coisas como Clean, coisas desse tipo, e ela oferece um nível semelhante de funcionalidade, eu acho que é um preço muito bom. Então vou deixar um link abaixo. Para ser transparente, o link abaixo é um link de afiliado da Sports Bike Shop. Se você clicar nele e depois comprar alguma coisa, você não paga nada a mais, mas eu recebo uma pequena comissão e você estará apoiando o canal sem custo adicional para você. Certo, é isso por agora. Falo com você em breve.